Significa que, a partir de uma simples apresentação de um estudozinho lá de impacto ambiental pelo empreendedor, né, a obra não poderia ser mais suspensa ou cancelada. Vamos embora. Ou seja, o processo de licenciamento ambiental praticamente deixa de existir. Mas quem sabe a respeito disso é o Dr. Carlos Bucuy, que é presidente do Instituto de Proteção Ambiental e está aqui conosco. Carlos, boa noite. Boa noite, Geraldo. Como vai? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Prazer. Carlos, como é que é? É isso mesmo que esses caras querem ou não? Exatamente, Geraldo. Exatamente no momento histórico que nós precisaríamos de mais rigor para combater o desmatamento, que a humanidade entra na era do antropoceno, quer dizer, do extrapolamento das atividades humanas numa limitação planetária, você tem no Brasil, que é o maior depositário de biodiversidade, de florestas do mundo, uma tentativa de retrocesso que é a nulidade do processo de licenciamento ambiental. O que fizeram no Senado, o que propõe no Senado, é mais ou menos assim. Se você protocolar um pedido de habilitação, imediatamente você pode sair dirigindo o seu caminhão. Ah, é assim? É. Mesmo que seja um Scania. O médico poderia fazer um vestibular, né? Registrar a sua matrícula e já sair operando, né? Porque o estudo de impacto ambiental, ele visa, técnica e cientificamente, dimensionar os impactos de forma prévia, não póstuma, é prévia. Então, esse é o espírito da lei, né, de várias leis, da Constituição também, e, na verdade, no Senado, eles querem subverter o processo. E para quê? Porque, infelizmente, apesar do avanço do conhecimento científico, nós tratamos ainda o licenciamento como se fosse um incômodo a ser desfeito. Exatamente. Né? E esse é o grande problema, um problema de essência, de conceito que não é considerado. Agora, de onde veio essa ideia no Senado? Quem é que protocolou isso? Olha, eu quando vejo uma luta livre que o resultado é marmelada, eu sempre penso que há um acordo de bastidor. Né? E um absurdo como esse chega a ser um projeto, eu diria, bizarro. Isso tem uma articulação política e econômica por trás. Longe dos nossos olhos. Exato, é de bastidor, né? Bastidor, tá. Então, eu sempre brinco que, às vezes, a área ambiental parece aquela coisa da luta do Fantomas, você se lembra? Lembro, você é do tempo do Fantoma? Sou do tempo Era do aqui Fantoma. na Record que o pessoal lutava. É a luta livre marmelada, né? Marmelada. Aí, quando a gente percebe o processo, ele já está pronto, já está sendo encaminhado para uma decisão de votação, como aconteceu agora, né? E não é só no Senado esse projeto. Nós temos o projeto do Jucá, que diz a mesma coisa, né? Nós temos um projeto tramitando no CONAMA, que é uma minuta do CONAMA, inclusive a bancada ambientalista se retirou do CONAMA e 250 entidades apoiam essa retirada com o mesmo objetivo, que é de eliminar as etapas do licenciamento ambiental. Sim, porque o licenciamento é vendido como entrave ao crescimento, o entrave ao progresso, o entrave à geração de emprego, em suma. Parece que a crise é culpa do meio ambiente. Mas é um raciocínio tão estúpido como você fazer assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia para eliminar um problema no organismo do cidadão sem fazer um diagnóstico, não é? Então, o licenciamento ambiental, ele visa essa acuidade técnica, essa acuidade científica no processo de se lidar com o meio ambiente. Isso é praticado no mundo todo, né? O Brasil não é detentor desse modelo de licenciamento ambiental. O que acontece aqui é que o que atrapalha o processo é que nós não temos viabilidade de gestão. O SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, os órgãos ambientais, não têm capacitação técnica instalada e não têm operacional. Então, é claro que o licenciamento muitas vezes demora mais por falta de capacidade de avaliação. Essa seria a grande questão a ser tocada antes de se discutir como agilizar o licenciamento. Ou seja, se aparelhassem esses órgãos, provavelmente as coisas andariam mais rapidamente. Claro. E o cuidado com o meio ambiente ia se manter. Esse é um lado, que é o lado da viabilidade de gestão. O outro é a acuidade que você tem que ter no licenciamento de uma avaliação com participação social, e aí tem audiência pública, ouvir a comunidade envolvida, etc. E esse processo, muitas vezes, ele não é sazonal. Por exemplo, se você precisar monitorar uma região da Amazônia durante 12 meses para saber se você pode intervir naquela área, porque, de acordo com as estações, você tem diferenças entre comportamento de espécies, você tem uma série de interferências ambientais diferentes, primavera, outono, verão, inverno. Então, aí, a demora do licenciamento ambiental, muitas vezes, ela se justifica exatamente porque a natureza tem essas características. O nosso grande problema é querer adaptar a velocidade da economia, né, que é rápida, é voraz, né,
ao tempo biológico natural. Nós temos que respeitar o tempo biológico para que essa avaliação seja feita de acordo com a realidade. Então, Heródoto, quando eu vejo o Brasil fazendo discurso de proteção ambiental, eu sinto a mesma dificuldade. A dificuldade que nós temos de adaptar a retórica à prática. Não é? Se promete muito, mas a intervenção na realidade, a realização daquilo de uma forma efetiva, não é como o discurso faz. Quando o Brasil discursa nas Nações Unidas sobre... Aliás, metas, o presidente fez isso recentemente. Recentemente. A Conferência de Paris, mesma coisa. Mas o que aconteceu? Nós temos hoje termoelétricas a carvão sendo licenciadas no Rio Grande do Sul. Não é? É coisa que a gente combate na China, na Índia, e o Brasil está seguindo esse caminho. Então, infelizmente, essa diferença entre o discurso e a prática, ela tem que ser clarificada. Não é? Agora, Carlos, quando a gente vê uma autoridade, só por causa de uns lambari que tem lá, isso é falta de conhecimento ou é má fé? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu diria para você que a má fé é falta de conhecimento também. Também, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem consciência do dano que provoca, a má fé se dissolve, não? Claro. Então, eu acho que a questão da formação, da cidadania, da educação, da ética, ela perpassa as questões da sociedade e perpassa a questão do licenciamento e do meio ambiente, né? Agora, o que eu acho que tem ainda no imaginário do brasileiro, essa coisa da fartura ambiental que nós temos, biológica. É infinita, que nem tropical. água, lembra ou não? Exato. Vamos gastar à vontade que ela é infinita, não vai Você acabar se lembra? nunca. Nós estamos falando de água há mais de 20 anos, né? Lembro. Desde o Dia Mundial da Água de 1994. Lembro. E, na verdade, aquilo era um prenúncio, né? Porque nós temos uma tendência inercial. A sociedade está caminhando no sentido que, num determinado momento, você vai ter uma maior raridade dos bens ambientais. E isso, na verdade, muda na realidade, mas não muda na consciência, no imaginário do brasileiro e no seu comportamento, no comportamento dos políticos e do governo. Né? Ok. Carlos, vamos continuar nossa conversa aqui no Sancheiro. Com prazer. Bom, está aí a participação, então, do Dr. Carlos Bocui conversando conosco. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que nos preocupar sempre. Veja só que coisa curiosa. Nós nos conhecemos há muito tempo e ele já falava da questão hídrica há 20 anos. O advogado Carlos Bocui, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, está aqui conosco. Carlos, queria perguntar o seguinte, como é que repercute isso na população? A população fica sensível a essas questões da crise hídrica, do ataque ao meio ambiente, de desrespeito à natureza. Agora a gente falou aí da Olimpíada, a Baía da Guanabara é um esgotão, os caras vão fazer esporte no esgoto. Heródoto, eu percebo assim que a sociedade em geral, a crise hídrica, por exemplo, atingiu diretamente a população, né? Os consumidores, você teve alterações em valores de conta. Então, quando você mexe no bolso do cidadão ou falta água na sua torneira, você tem uma preocupação maior. Mas eu não vejo a mesma preocupação, por exemplo, com um elemento que mata mais gente em São Paulo, que é a poluição atmosférica. Você tem em São Paulo uma morbidade de 7 mil pessoas por ano em função de poluição atmosférica. E a gente não vê uma reação da sociedade com relação a isso. Das ONGs, sim, não é? Agora, na questão da Amazônia, dessas questões que estão mais distantes, você tem uma população na Amazônia de 20 milhões de pessoas que querem o desenvolvimento. E aí a China chega para instalar o desenvolvimento na Amazônia. Então, são ligações de Manaus ao Suriname, estradas transcontinentais com saída para o Pacífico. Isso tudo está sinalizado, infelizmente, nessa discussão do licenciamento, onde há pretensão de um grande investimento, não só em hidrelétricas, mas também em infraestrutura para a retirada de minério e outros elementos na região da Amazônia, que é o pulmão do Brasil. Não é? 40% da nossa água em São Paulo provém da grande bomba de transposição da Amazônia. Então, apesar de toda essa importância da questão ambiental, a sociedade, no geral, ela é mais sensível. As novas gerações, as crianças, hoje já têm essa formação. Mas as pessoas da nossa idade ou descobriram isso de alguma forma, não é? Ou pelo nível de informação que tem, mas não tem isso principalmente no seu dia a dia, nesse envolvimento de combatividade. Infelizmente. Carlos, estamos aqui para divulgar. Eu que agradeço. Falou. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, está aí então a participação do Dr. Carlos Bocui conosco, né, falando um pouco mais a respeito de questões ambientais. Nós vamos acompanhar, como sempre, porque acreditamos sinceramente que isso também é uma questão de interesse público.